Bem, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre o acesso a dados, né, de formulários, utilizando aí o PHP. Então aqui eu coloquei um exemplo, onde nós temos aqui um formulário e o que eu gostaria de destacar, né, para vocês. Esse formulário é um formulário HTML convencional, com todas as declarações, todos os recursos que nós já vimos. E aí nós temos aqui dois itens que são importantes, né? O método, que nós podemos utilizar ou o método get ou o método post. E nós temos aqui o action, né? Que é para onde eu vou enviar essa minha página. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso aqui, né? Como que a gente pode estar utilizando aí um action de uma forma um pouco mais segura, tá? Mas aqui para fins de exemplo, a gente está utilizando, né, dessa forma, passando o link direto por aqui. O restante nós temos aqui mesmo um campo nome, um campo idade e temos um botão de enviar, né, do tipo submit e um botão do tipo reset. Aqui seria o nosso formulário aí quando ele fosse interpretado, né, o que ele iria demonstrar. Então seria basicamente isso. Aí como que eu faço então lá no meu arquivo PHP que vai receber esses dados quando eu clicar em submeter? Bom, aqui eu tenho uma estrutura HTML, né, porque eu vou receber esses dados e vou fazer uma impressão deles, mas necessário aqui mesmo seria só da linha 8 à linha 13. Então, aqui o que nós temos? A variável cifrão nome, que está recebendo cifrão underline get nome. Esse nome aqui, se eu voltar, é exatamente esse name, ó. Então, se aqui tivesse outro nome, eu teria que mudar, né, o valor daqui também. Assim como cifrão idade, está recebendo cifrão underline get idade. E aí, se eu voltar, eu verifico aqui também. Ó, o name do meu campo do formulário se chama idade. O nome das variáveis aqui do PHP não interfere, poderia ser qualquer outro nome. E embaixo eu estou fazendo aqui um eco. Né? O eco ele acaba imprimindo esse valor na tela. Coloquei a tag aqui a tag P de parágrafo, né? Para imprimir cada valor em uma linha. Então esse seria o resultado dessa interpretação. Bom, agora utilizando o método post, então é o mesmo formulário, a única coisa que eu fiz de alteração aqui foi o método post. Né? Eu alterei aqui e coloquei para o post. Então como que eu iria receber esses dados? Né? Ao invés de ser cifrão underline get, eu coloco cifrão underline post. Recebo aqui o nome e a idade da mesma forma como funciona lá no get. Imprimo os valores na tela. Aí aqui eu tenho um código, né, que eu coloquei de uma forma bem simplória, né, para poder demonstrar como que a gente pode evitar que um arquivo seja processado sem que ele tenha vindo de um push ou de um get. Então basta que eu coloque aqui um if para testar se eu estou vindo de um push, né, e aí se eu estiver vindo, aí sim, ele faz a impressão desses valores, recebe, né, e imprime na tela. Se não, ele vai mostrar uma mensagem de que você não veio de um push. Bom, dado esse exemplo, eu vou colocar aqui também no W3 Schools, tem um material aqui que dá para a gente poder testar. Então aqui fala, né, das variáveis superglobais, do array superglobais, né, que eu já demonstrei para vocês aí numa outra aula. Então aqui eu tenho um exemplo de formulário, vendo? Exemplo simples, a gente consegue testar aqui inclusive o código. Aqui ele mostra, né, como que a gente recebe esses valores, faz a impressão dele. Então, um exemplo muito próximo, ó, do exemplo que eu fiz para vocês aí. Aí aqui tem uma explicação da diferença do get para o post, só lembrando que quando eu uso post, ele encapsula nesses valores e envia esses valores para mim através do HTTP post. Então eu não consigo visualizar esses valores assim na minha tela, a não ser que eu faça que eu pegue esses valores, né, usando o cifrão post e faça a impressão deles. E o get não, o get ele faz o envio através aqui da barra de endereço. Então eu consigo visualizar os dados na barra de endereço. Um ponto importante a se lembrar é que aqui até fala um pouquinho de algumas dicas em relação à segurança, né? Mas se eu for passar, por exemplo, o envio de um arquivo, ou enviar muito texto, ou fizer algum tipo de acesso para gravação no banco de dados, é interessante utilizar sempre o post, tá? No caso de envio de arquivo, especificamente de um grande volume de textos, eu nem conseguiria utilizar o get, correto?
Aí aqui tem algumas explicações, quando usar um, quando usar o outro. Tem aqui um exercício no final de formulários. Passando aqui para um exemplo um pouco mais completo, né? Aí tem aqui também um formulário um pouco maior, mostrando como pegar esses valores. Aqui eu tenho a validação de um formulário PHP. Então aqui mostra um pouquinho como validar os campos de um formulário, né? Colocando os campos como itens obrigatórios. Aí aqui tem uma pequena resumo, né? Um pequeno resumo do que é feito com cada campo. Então, por exemplo, o campo do tipo name, ele é requerido, né? E só pode conter letras e espaços, né? Em branco. Aí tem aqui o e-mail, né? Enfim, cada um aqui tem as suas regras que foram utilizadas. E aqui o W3 Schools mostra, né, como que foi feito a criação desse código, o porquê, né, de utilizar o HTML Special Shares, cifrão underline server PHP self, é até um pouco da explicação do que eu falei anteriormente, né, a respeito de segurança, que você chama a própria página, e aí ele dá até uma explicação aqui, que evita que o usuário consiga redirecionar esse código seu para uma página com script malicioso, né, para roubar dados, enfim, para fazer qualquer tipo de ação que não seria devida, né, seria uma ação indevida. Então aqui tem toda essa explicação, tá? Como validar os formulários com PHP, aí que fala um pouco do trim, fala um pouco aqui de alguns recursos adicionais. Aqui o autor, inclusive, criou, né, uma função test input para poder fazer o tratamento desses valores. Então, cada um desses valores estão sendo tratados aqui com trim, stripless e HTML Special Shares. Tem um outro exemplo aqui de campos obrigatórios, né? Então, é um exemplo anterior, porém um pouco mais aprimorado, tá? Mostrando mensagens de erros, inclusive. Tem aqui um outro que é para validação de e-mail, URL e assim por diante. De nome. Então, o interessante é que você analise cada um desses exemplos e tente implementar esses exemplos. Inclusive, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de expressões regulares. Tá? Essas expressões regulares são muito importantes para a gente poder fazer um tipo de tratamento onde a gente exija, por exemplo, que um texto digitado só tenha letras, né, não tenha números, ou, por exemplo, no caso de um e-mail, você consegue restringir quantos caracteres tem que ter antes do arroba ou depois do arroba. No caso de um CNPJ, você conseguiria definir que seriam só números e a posição exata dos pontos e da barra. No caso de um CPF, um CEP, também a gente conseguiria definir o local do ponto, o local do hífen. Então, isso a gente aprende com expressões regulares. Tá? Não tem necessidade de decorar o que é uma expressão regular, mas normalmente o teste que você faz é exatamente isso daqui. Ó. Isso é uma expressão regular. Ok? Então, basicamente, quando você quer fazer um tipo de tratamento, você copia essa expressão regular e coloca, né, dentro aqui do preg match. E é isso. É importante aí agora que você pratique, né, todos esses exemplos. Caso tenha algum tipo de dúvida, entre em contato. Mas, a grosso modo, a parte de formulário de acesso a dados é bem tranquilo e é sempre aí utilizando o método, né, cifrão underline get, cifrão underline post para pegar os valores. O restante ali é tratamento que são importantes, né, mas são complementares. E é isso. Até a próxima.